Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais e ministeriais. É o tema do nosso trimestre. A lição de número 3 nós vamos abordar sobre os dons de revelação. Lembrando que para efeito didático, os dons eles estão classificados, estão divididos, para facilitar o nosso entendimento, em três grupos. Nós temos os dons que revelam a sabedoria de Deus, são eles a palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. Temos também os dons que transmitem a mensagem de Deus, são eles o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. E temos também os dons que transmitem o poder de Deus. São eles o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de milagres ou de maravilhas. Então, podemos classificar como dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Essa divisão é apenas para efeito didático, para facilitar a nossa compreensão. Bem, nessa lição de número 3, nós vamos abordar sobre os dons de revelação. Nós já vimos o conceito de dons, o propósito de dons, tivemos uma visão geral acerca dos dons e a partir desta lição nós vamos então ver com mais detalhes. Bem, os dons que nós chamamos de dons de revelação, eles abrangem 3 dons segundo a lista de Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 12. Lembrando que o texto da nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Esse é o texto específico da nossa lição. Essa lição nós temos por objetivo ter uma visão geral acerca dos dons, conceituar a palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir acerca do dom de discernimento de espíritos. Primeiramente, vamos abordar então o dom da palavra da sabedoria, conforme é listado aí na nossa revista. Primeiro, vamos conceituar o que é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, ela exprime uma manifestação verbal ou escrita e está relacionado a como se fosse Deus pegasse um pouco da sua sabedoria e distribuísse então para nós. Então é uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa seria também uma definição da palavra da sabedoria. Quando então há a manifestação deste dom, há neste momento a ação do Espírito Santo de forma sobrenatural. Lembrando que os dons, nenhum deles está no campo do natural, mas no campo do sobrenatural. Então aqui não se trata de sabedoria comum de Deus para o viver diário. Uma pessoa pode ter a sabedoria comum para o viver diário. Essa sabedoria comum, ela se obtém através do estudo diligente, da meditação, da reflexão nas coisas de Deus, na palavra de Deus e também na prática da oração. Isso pode então nos trazer sabedoria, mas estaria no campo no aspecto comum da sabedoria. Bem, então a palavra da sabedoria, ela não é resultado então de esforço humano, em se conhecer a sabedoria divina. Não, jamais. Esse dom da palavra da sabedoria, ele pode se manifestar, por exemplo, na solução de um problema. Às vezes surge um problema, ninguém consegue resolver uma determinada situação, um determinado problema, e a pessoa então que tem este dom, neste momento, se manifesta em palavras, em atos, de forma que a pessoa então age de maneira correta, de maneira adequada. Isso é então o que nós chamamos de palavra da sabedoria, de palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria pode ser utilizado também
no âmbito da igreja para a evangelização, pode ser usado também no âmbito do aconselhamento, né? Pode ser usado também no ensino bíblico. Normalmente, quem tem o dom do ensino, ele tem o dom da palavra da sabedoria, né? Então, a palavra da sabedoria, ela pode se manifestar em diversos momentos, em diversas circunstâncias. Pode ser aplicado, por exemplo, à própria palavra de Deus ou à situação de solução de um problema de forma específica. Então, é a palavra da sabedoria, a palavra da sabedoria. Bem, no nosso comentário da nossa lição, ele lembra alguns momentos em que a palavra da sabedoria se manifestou. É claro que na antiga aliança nós não tínhamos esse nome, mas nós vimos, por exemplo, no episódio de José, lá do Egito, Deus lhe dando sabedoria para dirigir a nação. Nós vimos no Novo Testamento também, em Atos 6, quando surge um problema na igreja primitiva e eles então não podiam resolver, foi quando então se manifestou a palavra da sabedoria e eles então instituíram o diaconato, né? Em Atos também, capítulo 6, 9 e 10, a Bíblia fala sobre Estevão e diz o texto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então era a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria também ela pode se manifestar no aconselhamento. Um aconselhamento também, quando uma pessoa vai aconselhar uma pessoa, Deus pode lhe dar uma palavra certa. Essa palavra ela tem uma visão geral acerca do problema, tanto geral como específica, e a palavra então é direcionada no cerne daquele problema, apontando então uma direção para a pessoa. Isto é então a palavra da sabedoria. Bem, em segundo lugar, o comentário da nossa lição, ele aborda também sobre a palavra da ciência. A palavra da ciência nós podemos definir como... É bom lembrar que esse dom, a palavra da ciência, também é chamado de palavra do conhecimento. Numa linguagem comum, as pessoas chamam de dom de revelação. Nós podemos definir a palavra do conhecimento como uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou também de verdades bíblicas. Esta é uma definição, então, do dom da palavra do conhecimento ou da ciência. Lembrando, conforme nós dissemos anteriormente, em relação ao dom anterior que nós abordamos, que esse dom também está no campo do sobrenatural. É através deste dom que a igreja tem acesso a fatos a respeito de pessoas, circunstâncias e também verdades bíblicas, né? Então, a palavra da ciência. No caso, a diferença entre a palavra da sabedoria e a ciência, sabedoria é a habilidade de aplicar bem a ciência. A ciência é a base para a sabedoria. Nós observamos alguns momentos, então, na Bíblia em que houve a manifestação deste dom. Por exemplo, em Atos 5, naquele incidente relacionado a Ananias e Safira, foi o dom da palavra do conhecimento que se manifestou. A função do dom da palavra do conhecimento é destacado aí pelo comentarista da lição, que ele não tem como objetivo servir a propósitos triviais. Ou seja, existem determinadas coisas, por exemplo, que eu posso pesquisar, que eu posso tomar conhecimento sem uma revelação. Como, por exemplo, descobrir algumas coisas relacionadas à Bíblia, à Escritura. O comentarista cita, por exemplo, os tecidos do tabernáculo, a identidade da mulher de Caim. Isso é mera curiosidade humana. Os dons eles não atendem a este propósito. A finalidade principal do dom da palavra da ciência é preservar a vida da igreja, livrando a igreja, por exemplo, do engano e da artimanha do maligno.
É isso que diz então o comentarista da nossa lição. Este é o propósito então deste dom, o dom da palavra da ciência. O entendimento humano, o conhecimento humano jamais poderia chegar a um fato que é revelado então por este dom. Então não está no campo humano, né? É um elemento muito importante o dom da palavra do conhecimento, porque ele revela determinadas coisas que estão em oculto, né? Determinadas coisas que ninguém sabe, que está em oculto, pode vir à tona pela palavra da ciência. Nós vemos a manifestação disso no Novo Testamento, conforme eu já citei o caso lá, relacionado a Ananias e Safira do apóstolo Pedro. Jesus manifestou em vários momentos conhecimento de fatos e circunstâncias que estavam ocultos aos olhos humanos. Nós temos também o apóstolo Paulo em Atos 27 e também em outros momentos. Nós vemos o apóstolo Paulo também manifestando este dom. No Antigo Testamento nós temos uma forma de manifestação deste dom, embora não recebia este nome, que era o profeta Eliseu. Então, o dom da palavra da ciência, ou chamado também de dom de revelação. Bem, em terceiro lugar, o comentário da nossa lição, ele aborda sobre o dom de discernir os espíritos, ou discernimento de espíritos, né? O dom de discernimento de espíritos nós podemos definir como a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né? Logicamente, como os demais, está relacionado então ao campo do sobrenatural. Como é que nós podemos distinguir uma manifestação na igreja? Uma manifestação na igreja, ela é discernida através do discernimento de espíritos, Esse dom é muito necessário, esse dom é muito importante, porque a Bíblia e o Senhor Jesus também falou que à medida em que avançasse, nos tempos, as profecias nos mostram que iriam surgir falsos mestres. Jesus falou sobre isso no sermão profético de Mateus 24. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele também falou sobre a distorção do cristianismo bíblico. Não só nestes textos citados, como também em outros textos, a Bíblia fala muito sobre o surgimento de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos cultos, e o surgimento então desses falsos ensinos, desses falsos cultos, eles então enseja a necessidade então de nós termos esse dom, ele se manifestando então no âmbito da igreja, né? Os dons então de discernimento de espíritos. Nós observamos esse dom de discernimento de espíritos também na carta de João. O apóstolo João falou sobre provar se os espíritos são de Deus, né? Provar se os espíritos são de Deus. Esses dons, então, são extremamente necessários para a vida da igreja, A igreja precisa, então, discernir de forma sobrenatural. Você pode observar que todos esses dons estão relacionados no campo do sobrenatural, porque a igreja foi constituída e ela deve agir nesse mundo de forma sobrenatural, né? Já que a mensagem da igreja é a mensagem do Evangelho, então ela precisa agir aqui neste mundo de forma sobrenatural. Esse é o propósito, então, dos dons espirituais. Bem, então, o dom de discernimento de espíritos é um dom, então, muito importante, muito necessário, então, para a igreja, e a igreja precisa ter este dom, então, se manifestando, né,
de uma forma intensa na vida da igreja. O comentarista, ele aborda na terceira parte do comentário acerca do discernimento de espíritos. Uma manifestação espiritual, ela pode ser de três origens. Ela pode ser de Deus, ela pode ser do homem ou ela pode ser do diabo. Então, aí que entra o discernimento, né? O comentarista da lição diz, por exemplo, uma profecia pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana. Às vezes uma pessoa profetiza, por exemplo, e essa profecia, que é uma manifestação espiritual, ela às vezes é apenas a manifestação de um desejo pessoal da pessoa. A pessoa que profetiza, pelo fato de ser humano, ela tem emoções, ela tem sentimentos. Como ela tem emoções, como ela tem sentimentos, ela pode então o seu coração lhe enganar e ela falar algo, por exemplo, pensando que é o Espírito Santo que está falando, quando às vezes não é. Eu estou apenas exemplificando, utilizando o exemplo que é utilizado aí no comentário da lição, né? Então, nesse momento se manifesta o dom do discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito. O dom, então, de discernimento de espírito, o comentarista também lembra, citando o pastor Estevão Ângelo, que não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, veja, uma manifestação ela pode ser de Deus, pode ser do homem ou pode ser do diabo, e é o dom de discernimento de espíritos que vai, então, trazer o discernimento para a igreja. Bem, o comentarista da lição também nos chama a atenção para nós passarmos tudo no crivo da palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 7, 15 a 20, que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Nós devemos então atentar também para os frutos que uma pessoa manifesta em sua vida, né? Bem, também devemos atentar que o dom de discernimento de espíritos, ele pode, por exemplo, também julgar uma profecia. A Bíblia diz que a profecia deve ser julgada e o dom de discernimento de espíritos, ele nos habilita, ele nos capacita a distinguir, a discernir uma profecia, por exemplo, e distinguir se aquela manifestação, aquela mensagem, ela provém do Espírito Santo. Isso também é um elemento fundamental para nós atentarmos como esse dom, então, ele se manifesta. Então, os dons, né, de revelação, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. A igreja, então, ela pensando de forma sobrenatural aqui neste mundo. Então veja, o que nós abordamos então? A igreja, para a gente finalizar, a conclusão, a igreja, ela precisa então da manifestação destes dons. Você vai encontrar grupos evangélicos, grupos cristãos, por exemplo, que não creem na atualidade dos dons. No entanto, os pentecostais, eles acreditam que os dons, eles estão em evidência nos dias atuais. Os dons não estiveram limitados ao período apostólico. Nós não temos nenhum indício no Novo Testamento, nem na história da igreja, que esses dons estiveram limitados ao período apostólico. A igreja continua neste mundo pregando o Evangelho e a igreja precisa agir de forma sobrenatural aqui neste mundo. É aí que entra então a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou da ciência e o dom de discernir os espíritos. A igreja está vivendo em um mundo hostil, em um mundo de engano, em um mundo de mentiras. À medida em que os tempos avançam e a proximidade da vinda de Jesus também se aproxima, se intensifica a ação do maligno. Daí, então, a importância desses dons estarem em evidência na igreja.
Então, recapitulando, o que nós podemos então, e você, caro professor, deve atentar nesta lição. Primeiro, você deve classificar os dons, relembrar a classificação dos dons, para que os alunos então venham se situar. Os 3 grupos de dons que nós temos, né? Os dons de revelação, os dons de poder e dons de elocução. Os outros vão ser estudados nas próximas lições. E depois comentar a palavra da sabedoria, da ciência e discernimento de espíritos. Quando comentar acerca desses dons, primeiro trabalhe a questão do conceito, deixe bem claro o que é, do que se trata. Também deixe bem claro que está no campo espiritual, portanto não está no campo natural, mas no campo sobrenatural. E mostre também exemplos bíblicos de como esses dons eles se manifestaram, tanto no período do Antigo como no Novo Testamento. É claro que no período do Antigo Testamento era um prenúncio, né? Não tinha esses nomes ou esses títulos, eles são neotestamentários, mas nós tínhamos então prévias de como o Espírito Santo agiria no futuro, né? E como ele agiu então no Antigo Testamento. E depois você pode levar também para a parte prática, mostrando a atualidade e a necessidade desses dons e como é que eles se manifestam, né? A palavra da sabedoria pode se manifestar na pregação, no ensino, no aconselhamento. Da mesma forma, a palavra da ciência pode se manifestar também em um momento da pregação, enfim. E o discernimento de espíritos também, quando há uma profecia, quando há um ensino que não coaduna com as Escrituras. Então, em diversas circunstâncias, tanto do âmbito do culto quanto do exercício do ministério, esses dons, então, eles podem se evidenciar. E, finalmente, você pode, então, estimular os seus alunos a buscar esses dons. Esses dons estão à disposição da igreja. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles podem, então, se manifestar esses dons. Incentive os seus alunos a buscar esses dons, orem por eles para que esses dons estejam em evidência na igreja. E também os alerte sobre os falsos ensinos relacionados a esses dons e as manifestações pentecostais. Lembrando que na próxima lição nós vamos estudar então acerca dos dons de poder. Então é interessante que nessa lição você concentre especificamente nesses dons, que são os dons de revelação, e deixe os outros para ser comentado nas lições posteriores, pois os alunos, às vezes, se não tiver cuidado, eles já querem antecipar. Mas é interessante então que seja bem didático e lição a lição nós vamos avançando então no conhecimento. Não esqueça também de mostrar no texto bíblico, 1 Coríntios 12, 8 a 10, onde está fundamentado este ensino. Pode ter alunos, por exemplo, que desconheçam o texto bíblico, Sempre há alunos novatos que às vezes desconhecem o texto bíblico. Regando sempre tudo com oração e que isso não seja um amontoado de teorias, mas que venha se manifestar entre nós os dons espirituais. Portanto, que Deus o abençoe e que você esteja preparado diante da classe e em oração para apresentar este tema tão relevante. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.